Dia Mundial de Combate ao Mal de Parkinson e esse tipo de doença. A gente convida aqui o doutor Ailton Mello. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Pelo convite. Esclarecer as dúvidas. Sem mais delongas, ele é neurologista, se chama Ailton Mello. Abrimos os telefones e recebemos várias perguntas. Primeira, anônima. O uso de maconha pode causar essas doenças na velhice? Não. Na verdade, a maconha é um excitante do sistema nervoso central, mas não existe relação entre maconha e mal de Parkinson ou doença de Alzheimer. Meu pai tem Alzheimer. Será que eu também posso ter? É genético? Eliel, da Boca do Rio. Olha, Eliel, a doença de Parkinson a doença de Alzheimer tem um componente genético que é muito pequeno. Ter doença de Alzheimer quer dizer ficar velho. Seguramente o seu pai já passou dos 60 anos e isso acomete 5% dos indivíduos que têm acima de 60 anos. Quais as situações? Marlene do Tororó. Tenho 44 anos. Quando a gente começa a esquecer das coisas, doutor, será que eu posso estar doente? Será que é o começo do Alzheimer? Eu esqueço de tudo. Marlene do Tororó. Não é não, Marlene. Você está naturalmente com excesso de atribuições, o dia a dia. Não é fácil viver hoje com todas essas coisas que temos a fazer. Não se preocupe, você não está com doença de Alzheimer. Quando é que a pessoa deve ter a preocupação, doutor? Em relação à doença de Alzheimer, deve se preocupar quando o esquecimento começa a fazer mal à pessoa, quando os familiares começam a dizer, olha, você está esquecendo e isso está atrapalhando o seu dia a dia, está atrapalhando o seu trabalho, as coisas não estão indo bem na sua casa, na sua família, nas suas relações sociais, então nisso o indivíduo deve se preocupar. E o outro mal, o mal de Alzheimer? Bom, aí nesse caso o mal na doença de Parkinson. Isso. Na doença de Parkinson, o tremor, a rigidez, a dificuldade, a movimentação e a tendência a quedas. Mas como é importante que a gente faça o diagnóstico precocemente, quando o indivíduo começar, ou quando um familiar começar a observar que alguém movimenta menos um lado do que o outro, esse é o sinal de que deve levar ao médico. Existem formas de vida que possam propiciar esse tipo de coisa? Estresse, enfim, alimentação, sedentarismo ou coisas assim? Não tenha dúvida. Nós devemos, desde cedo, ter hábitos saudáveis. Fazer exercício, comer menos e comer com qualidade. E isso é um mal da nossa sociedade. Nós somos estimulados a comer muita gordura, muita fritura, e isso propicia o aparecimento de radicais livres que são danosos à substância negra, o local onde existe dopamina, que é responsável pela doença de Parkinson. Maria da Glória quer saber onde é que tem tratamento gratuito, que ela não tem plano de saúde, para ela se medicar, se consultar, onde é que ela vai? Mesmo que tivesse plano de saúde, Maria da Glória, existem aqui 2 serviços muito bons para tratamento de doença de Parkinson e Alzheimer. Um é no CREASE, que fica em frente ao Iguatemi. Sim. E o outro é o Hospital das Clínicas, onde eu trabalho. Os 2 serviços têm uma estrutura muito boa relacionadas a não só o tratamento médico, mas acompanhamento com exercícios, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais. Os remédios são gratuitos, de modo que o paciente com doença de Parkinson ou doença de Alzheimer hoje na nossa cidade, ele é muito bem assistido. Luciano, tomo muito calmante. Será, Luciano, que isso tem a ver? Posso ter Alzheimer? Pode ter, assim como eu posso ter e não tomo calmante. Não tem a ver o uso de medicamento? Não existe relação entre o calmante e a doença de Parkinson. Entretanto, existem algumas substâncias, algumas drogas, que eu não vou citá-las para não causar um mal-estar na população, mas não se deve tomar medicamentos sem controle médico, porque tem medicamentos que causam doença de Parkinson. Medicamentos que podem ser comprados sem receita? Sim, que podem ser comprados sem receita. Então mais uma vez a gente volta para o risco da automedicação, né, Exatamente. doutor? Alguns medicamentos para vertigem, por exemplo, podem causar doença de Parkinson. E como aqui as pessoas às vezes, como a gente viu até na reportagem, em várias reportagens, tem dificuldade para acessar o sistema público, porque a demanda é muito grande. E é mesmo. E recebemos até 120 milhões aqui no Brasil para a saúde. Acho que 74 milhões vêm aqui para a Bahia. Tomara que seja logo para implementar melhorias. Mas enfim, continuando, doutor. Então a automedicação também pode propiciar essas doenças, né? Sem dúvida alguma, porque existe o Parkinson que nós estamos comentando aqui, que é o Parkinson degenerativo. É aquele que acomete o indivíduo idoso, acima de 60 anos,
anos, 1 a 2% dos indivíduos acima de 60 anos têm doença de Parkinson. Existem outras formas que nós chamamos de parkinsonismo devido a trauma, é o caso de Muhammad Ali, devido à infecção do sistema nervoso ou devido à genética. Então, 5 a 10% dos indivíduos que têm Parkinson, principalmente aqueles que têm Parkinson na juventude, isso é devido à genética. Acomete mais homens ou mulheres? Tem essa diferença? Um pouco mais de homens, mas se aproxima muito pouco, 1 para 2. Por quê? A gente ainda não sabe. Talvez seja porque os homens são mais suscetíveis a trauma de crânio do que mulheres. Ah, quer dizer então que no caso do Muhammad Ali, que o senhor citou, é um lutador de boxe, esses traumas podem depois gerar... seguramente. Não é? Seguramente. Trauma Doutor, de crânio é um fator de risco. Hoje é o Dia Mundial de Combate a essas doenças, Parkinson, Alzheimer. Tem mais uma pergunta aqui, de Gilson. Ele quer saber se essa história de fazer exercícios mentais, eu sempre fico falando aqui, por exemplo, de contar, placa de carro. Eu olho a placa do carro e fico calculando. Isso é exercício cerebral. Pode ajudar a prevenir a doença? Ah, sem dúvida. E olha, tem uma história muito curiosa. Os americanos acompanharam pessoas acima de 60 anos até a morte. E quando morriam, eles tiravam o cérebro e viam se o cérebro era compatível com doença de Alzheimer. Aqueles indivíduos que faziam exercícios intelectuais e faziam exercícios físicos, mesmo com o cérebro de doença de Alzheimer, eles não tinham o comportamento clínico de doença. Então, eles tinham o cérebro, mas se comportavam normalmente, como qualquer um de nós. Continue fazendo seus exercícios. Que interessante, então, a leitura. Não só a leitura da internet, porque a internet é uma velocidade tão grande, mas livros mesmo, não é? Dizia Paulo Francis que até bula de remédio ele lia, não é? Para desenvolver a mente e para ficar bem informado também. Então, a leitura também é muito boa, né, doutor? A leitura, o esporte, a vida social, dançar, ter encontro com os amigos, não vestir o pijama e ficar em casa. Não ficar em casa esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. Isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Ailton Mello, neurologista, parabéns. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram para falar aqui do nosso trabalho. O Hospital das Clínicas está com as portas abertas para quando vocês precisarem. Que horas é o atendimento que as pessoas podem ir lá? Marcação todos os dias, atendimento às quartas-feiras à tarde. O paciente basta ir que será atendido. Que bom, doutor. Doutor, muito obrigada pelas suas informações.